Vamos falar sobre contratos administrativos também dentro da Lei 14.133, um tema muito importante. Primeiro, contratos da administração e contratos administrativos. Os contratos da administração, eles têm um sentido mais amplo. É a expressão, então, utilizada para se referir a todo e qualquer contrato que a administração pública celebra. Podem ser contratos de direito público, podem ser contratos de direito privado. Mas, quando o contrato ele é regido pelo direito público, ele recebe o nome de contratos administrativos. Então, contratos da administração são todos contratos. Contratos administrativos são esses acordos de vontade que a administração pública, nessa qualidade, e por que isso é importante? Porque quando a administração está nessa qualidade, numa posição de supremacia, ela vai ter prerrogativas que a outra parte não terá. Então, que a administração pública nessa qualidade celebre com pessoa física ou jurídica, pública ou privada, para alcançar o interesse público, seguindo normas do direito público preponderantemente. Esses contratos administrativos propriamente ditos, então, eles têm características. A primeira delas, a consensualidade. Existe ali um consenso entre as partes que estão formando, formalizando o contrato. Formalidade, na ideia de formalidade, por exemplo, a lei estabelece um rol de cláusulas obrigatórias nos contratos, que nem a administração, nem o contratado podem deixar de observar e deixar de incluir no contrato. Não pode a administração, da sua livre vontade, criar contratos de forma aleatória. Mas atenção, existe um princípio que é o princípio do formalismo moderado. Uma irregularidade ou outra que não comprometa o interesse público, não cause prejuízo ao interesse da administração, não vai ser por si só motivo de anulação do contrato e sua extinção. Bilateralidade, eu tenho duas partes, cada uma dessas partes vão ter ali o quê? Deveres e obrigações, então, dois lados, muito próximo da ideia de ser um contrato oneroso. Por quê? Ele não é um contrato gratuito, que eu vou receber benefício sem ter que fazer nada. Quando o contrato ele é oneroso para as duas partes envolvidas, eu tenho ônus, assim como você também. Então, direitos e obrigações para ambas as partes. Então, é um ônus que vai pesar. Comutatividade, eu vou prestar alguma coisa para você e você vai prestar para mim. Vamos pensar numa obra. A empresa que venceu a licitação e foi contratada vai executar a construção do hospital. A administração vai efetuar o pagamento. Então, é comutativo, uma troca. Trata-se de um contrato de adesão. O que é o contrato de adesão? É aquele contrato que já está pronto. E eu vou lá e vou assinar. Ah, professora, mas se na hora de assinar eu não concordar, não tem como a gente elaborar? Não, por quê? Porque o contrato administrativo, inclusive, ele já vai estar previsto lá atrás, junto com o edital da licitação. E se eu não concordo com as cláusulas contratuais, eu nem participo do processo. Presença de cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas exorbitantes, tema muito importante. Cláusulas exorbitantes são cláusulas que conferem prerrogativas à administração pública. É justamente a administração nessa qualidade, na qualidade de supremacia, na qualidade de poder público, podendo, por exemplo, alterar unilateralmente um contrato administrativo. Mutabilidade é justamente essa possibilidade de alteração. Existe alteração por quê? Porque o contrato administrativo, gente, ele é celebrado para ter interesse público. E se o interesse público muda, o contrato tem que mudar também. E ainda fechando, o contrato ele é personalíssimo. Quem foi contratado é que deve executar. Para que na fase de licitação teria como regra geral a realização de uma fase, de uma etapa de habilitação, para eu poder observar as características, a garantia
de saúde financeira dessa empresa, garantir que ela está em dia com as suas obrigações perante a Receita Federal, Estadual, Municipal. Para que eu ia exigir toda essa qualificação se depois qualquer um pudesse ir lá executar? Então, quem eu contratei é que tem que executar. Pensa no exemplo do contrato, quando eu tenho a inexigibilidade do artista. Eu não deixei de fazer licitação porque eu estava contratando aquele artista em razão de ser ele reconhecido pela mídia, pela crítica especializada. Como que agora vai qualquer um outro prestar o serviço? Então, são características dos nossos contratos. E aí vamos falar um pouquinho sobre a formalização desses contratos administrativos. Olha lá, ó, voltando, né? Dispositivos do artigo 89 a 95. Regra geral, o instrumento de contrato, que é o contratão grandão, documento que vai ter um nome assim, instrumento de contrato, ele é obrigatório. Exceto nos casos de dispensa de licitação em razão do valor, nós vimos lá R$ 100.000, R$ 50.000. Em razão de compras com entrega imediata e integral, estou entregando tudo que você comprou, de bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive de assistência técnica, independentemente do valor. Então, eu tenho aqui duas situações. Nesses casos da dispensa ou da compra com entrega imediata e integral, poderá o contrato, o instrumento grandão de contrato, ser substituído por um outro documento, que vai ter o nome de carta, contrato, nota de despesa, autorização de compra ou ordem de execução desse serviço. Então, na formalização, o documento pode ter um nome diferente. Respira para oxigenar seu cérebro. Porque também tem uma outra regra diferente que fala que o contrato ele tem que ser por escrito, como regra geral. Então, é nulo e de nenhum efeito contrato verbal, exceto. Então, se atendidos os requisitos da lei, será possível a celebração de contrato verbal? Atendidos os requisitos da lei? Sim. Qual regra? Pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, recebeu, pagou, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000. Não superior a R$ 10.000. A administração foi lá, entrou em contato com o fornecedor, pode entregar? Posso. Entrega? Agora entrego. Entregou, recebeu o pagamento. Então, pequenas compras ou prestação de serviços de pronto pagamento, assim entendidos aqueles de valor não superior a R$ 10.000. Coloquei aqui embaixo a tabela do decreto que atualiza, né? Que hoje está em torno de R$ 12.545. Então, cuidado. Tem hora que o contrato, voltando aqui, peço licença a vocês, ele é escrito, tem o nome de instrumento contratual, instrumento de contrato, mas ele continua escrito, podendo ter outro nome, como carta contrato, nota de despesa, autorização de compra ou ordem de execução. E aqui a regra que fala da possibilidade do contrato verbal. Foi? Vamos continuar então. Garantias. Os contratos administrativos, eles têm a possibilidade de trazer as garantias. É cláusula exorbitante, porque a administração vai exigir que o contratado preste uma garantia. Exatamente, eu estou contratando você para construir um muro da escola pública. E você vai ter que me dar uma garantia que você vai executar. Por isso, está dentro dessas cláusulas, que são cláusulas diferenciadas nos contratos administrativos. Vou fazer só o corte rapidinho para o bloco não ficar tão grande assim e a gente dar sequência.